Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom estar aqui unidos com os irmãos, como nos diz o Salmo 133, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E essa união é imprescindível na vida do cristão. Não devemos perder a esperança, não devemos perder a nossa fé e a nossa prática de estarmos unidos com um só sentido, de adorar ao nosso Deus, que é o nosso Deus fiel, verdadeiro, soberano e Criador dos céus e da terra. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 11, nos versos 1 e 2, quando os discípulos perguntam a Jesus assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Por isso, meus irmãos, convido todos a orar nesse momento. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai, nós agradecemos pela porção da tua palavra que agora será ministrada, Senhor. Olha para cada um de nós com teu olhar amoroso, Senhor Deus, porque nós só temos a te agradecer. Tu, em sua soberania, Senhor, não nos tem deixado faltar nada, Senhor. E quando pensamos que estamos perdidos, Senhor, tu estende as suas mãos e nos socorre, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelo pão nosso de cada dia que tu nos dás. Agradecemos pela vida, Senhor Deus, da tua igreja reunida em toda a face da terra, Senhor. E clamamos a ti, pela cura desse vírus, ó Pai. Dá discernimento aos homens da ciência, Senhor Deus, para que possam achar a cura o mais rápido possível, Senhor. Que essas vacinas cheguem até nós e possamos, Senhor, ser totalmente curados por Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus. Dá entendimento à Tua igreja para louvor e glória do Teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. É interessante que quando nós lemos esse texto, a gente só vê como a oração dominical. Mas Deus está aqui nos chamando para a comunhão. E Ele nos criou para nós nos unirmos a Ele e podermos chegar até Ele e dizer o que nós estamos precisando, o que nós estamos querendo, mas principalmente agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A oração, ela é uma parte integrante e importante do nosso relacionamento com Deus. Quando nós oramos com Deus, oramos a Deus, nós estamos aqui buscando a conversa com o nosso Pai. Estamos expondo a Ele o que nós estamos sentindo. Deus nos fala através da Bíblia. E através dela, porque é aqui que o Espírito Santo abre o nosso coração para que nós possamos entender e aplicar o que ele nos capacita a entender. É através da Bíblia que falamos a Deus a seu próprio respeito, a nosso respeito e de pessoas no mundo inteiro. Por isso, a Bíblia, ela nos ensina a orar. Ela nos ensina a orar privativamente e nos ensina a orar coletivamente. Quando falamos privativamente, a gente deve lembrar de Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E também devemos lembrar quando ele fala coletivamente em Atos capítulo 1, verso 14,
e os versos do capítulo 4, verso 24. Quando eu, assim, sem citar os versículos, nós podemos lembrar que ele nos manda nós irmos para o nosso quarto e em secreto buscarmos a ele. E coletivamente a gente vê em Atos dos Apóstolos, porque diz que os discípulos perseveravam unanimemente juntos, eles estavam unidos com o único propósito de orar a Deus. Então, não podemos separar a oração da convivência com Deus. E é através da oração que o povo se expressa em adoração e louvor. É através da oração que o povo confessa os seus pecados. É através da oração que o povo pede perdão a Deus. É através da oração que o povo clama pelas misericórdias de Deus. Na oração, o povo confessa, dá graças pela bondade de Deus, faz petições por si, faz petições pelos irmãos. Estamos ali assim unidos de uma forma extremamente importante e de uma forma em que ninguém, a não ser o nosso Deus, pode fazer e consegue nos unir. Por mais que o ser humano tente fazer o que Deus faz, não consegue imitá-lo, porque o poder de Deus é superior a todas as coisas humanas, porque o homem é um ser frágil, fraco, falho, e Deus é soberano, Deus é forte, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é fé, Deus é confiança, Deus é esperança para cada um de nós. Sem Ele, nós não somos nada. Nós somos apenas pessoas que passam por este mundo, mas com Ele nós fazemos a diferença. Por isso, meus queridos, a oração do Pai Nosso que nós podemos observar em Marcos, Mateus e principalmente essa porção que nós lemos aqui em Lucas, inclui a adoração, inclui a petição, inclui a confissão. E nós vamos ver aqui que na petição, a pessoa que ora torna suas petições conhecidas a Deus, onde se expressa suas necessidades e tornam conhecidas de Deus, expressando neste momento a sua fé, a sua dependência deste Deus tão maravilhoso para todos nós. Orações de petições devem ser dirigidas ao Pai, porém a oração pode ser dirigida a Cristo, como no dia da sua encarnação, e ao Espírito Santo. Nós devemos dirigir ao Pai a nossa confissão, a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. E não é errado dizermos pelo poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina, que nos capacita, que dirige a nossa oração até ao Pai, para que Ele possa entender o que nós estamos clamando, o que nós estamos pedindo. Nós podemos orar com persistência quando apresentamos as nossas necessidades, sabendo que Ele atenderá às nossas petições. Porém, precisamos entender que Deus sabe o que é melhor para nós, de uma maneira que nós não sabemos, e por isso Ele pode recusar nossos pedidos específicos. Se Ele nos nega, é porque tem algo melhor para nós. Então nós não podemos dizer que Ele nos nega. Ele apenas diz: não, não é isso que eu quero para você. Tem algo muito melhor lhe aguardando. Espere, aguarde. Sigamos o exemplo de Jesus Cristo, que Ele intercedia pelos necessitados. E nós precisamos fazer como Jesus. Precisamos apresentar as nossas orações de intercessão
ela deve ser apresentada também para que possamos ajudar as necessidades dos outros. Quando fazemos isto, exercitamos a dádiva do amor de Deus em nossas vidas. E uma das coisas que nós observamos, principalmente no Antigo Testamento, que Moisés é um modelo nesse tipo de oração. Quando Deus pecava, o que Moisés fazia? Ia interceder pelo povo. Senhor, tu nos tiraste da terra do Egito para poder matar este povo? Não, Moisés clamava, pedia, intercedia pelo povo. Por isso, meus irmãos, nós não devemos deixar de clamar pelo nosso irmão. A intercessão é o centro daquilo que Jesus Cristo veio fazer, ou melhor, a oração é aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Se nós formos olhar João, o capítulo 17 todo, é a oração que Cristo faz de uma maneira tão maravilhosa. E ele ainda diz ao Pai, Pai, eles são meus. Eu estou com eles, tu estás com eles, eu estou contigo, tu estás comigo e eles estão conosco. É assim que Jesus intercede por nós, ele ora por nós. No Pai Nosso, a glória de Deus está em primeiro lugar. Ou oremos a Deus com o nosso coração, porque orar a Deus é o nosso guia para as nossas petições, para as nossas confissões. Nós não podemos, de maneira alguma, deixar de lado as petições. Pai, olha só que coisa maravilhosa, santificado seja o teu nome, a santificação do nome do Deus saindo dos nossos lábios. Venha o teu reino, o nosso clamor para que Deus venha até nós. E o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Deus, ele supre as nossas necessidades todos os dias. Perdoa-nos os nossos pecados. Que maravilha! Somos pecadores e Deus perdoa os nossos pecados. Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Precisamos aprender a perdoar mais. Porque Deus, apesar das nossas fraquezas, dos nossos erros, ele nos perdoa. E não nos deixes cair em tentação. Nós temos que clamar a Deus para que ele não nos deixe cair em tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é você cair em tentação. E se formos completar a oração, mas livra-nos do mal. Sabe por quê? Porque o reino é dele. Então, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que Jesus esteja penetrando no seu, no meu, no nosso coração e fazendo a diferença em nossas vidas. Que Deus nos abençoe ricamente e nos dê um dia de paz. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, agradecemos pela oportunidade que tu nos deste de podermos falar um pouco mais sobre esta oração tão maravilhosa, Senhor, que é o Pai Nosso, a oração dominical, Senhor, como é chamada, mas é uma oração que serve para nós a todos os dias e deveria ter o título de a oração diária, a oração que nos alenta, que nos acalma, que nos enche o coração de amor, de alegria, de paz e confiança em Ti, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do mal, este mal terrível que tem atacado a humanidade, Senhor. E nós, por conseguinte, Senhor Deus, estamos sendo
tentados a toda hora, porque esse mal que atacou a humanidade no último ano e nesse começo de ano, Senhor, tem tentado o teu povo, Senhor, a se afastar de ti, dizendo que tu esqueceste do teu povo, Senhor. E muitos estão passando a adorar a outros deuses, Senhor. Mas tu és o nosso Deus. E em tua presença nos colocamos neste momento, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Segura, Senhor Deus, na mão de cada um de nós e perdoa os nossos pecados, livrando-nos, Senhor Deus, de todo o mal. Guarda-nos, Senhor Deus, das armadilhas que o inimigo colocou nas nossas vidas e nos fortalece para louvor e glória do teu nome santo e bendito, porque tu não nos esqueceste, Senhor, mas tu estás nos ensinando a passar pelos momentos difíceis e tu não nos deixarás passar por momentos que não possamos suportar. E nós clamamos a ti, pelo teu povo que se chama pelo teu nome, para que se humilhe, para que ore, para que te busque a cada instante e a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder eterno e as consolações eternas do Espírito Santo, repouse e permaneça sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, 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 Senhor. Que Deus esteja com todos. Amém, Senhor. Amém.